Portanto, vamos continuar com Filipenses capítulo 2. Estamos no versículo 2, mas vamos ler desde o versículo 2 até ao 18. Desde o versículo 2, não, perdão. Desde o versículo 1 até ao versículo 18 do capítulo 2 de Filipenses. E o nosso irmão Tiago vai ler, se faz favor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Graças a Deus. Nós no último estudo, nós ficamos, portanto, como disse há pouco, no versículo 2 e na parte inicial do versículo 2, quando o apóstolo diz, eu passo a citar o versículo 2 todo, completai o meu gozo, diz Paulo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E o que nós tivemos a ver foi sobre o gozo completo. Nós vimos alguma coisa acerca disto e particularmente vimos o quão importante é a nossa atitude, o nosso comportamento em relação aos outros. A ideia, repito, do que eu disse então, de que não importa o que os outros pensam daquilo que eu faço, e isso é cá comigo, isso não é bíblico e muito menos é espiritual. Porque aquilo que nós fazemos afeta os outros. Afeta sempre os outros. Nós estamos permanentemente a afetar os outros, ou para bem ou para mal. E o apóstolo Paulo mostra aqui claramente que a atitude deles também o afetava a ele. Ele diz no versículo 2, completai o meu gozo. Completai o meu gozo. Bem, não vou repetir aquilo que eu disse então na semana passada, mas eu gostava de ainda, pegando neste assunto, dizer o seguinte. Como eu tive a ocasião de dizer então, na vida cristã nunca devemos ficar pela metade em nada. Aliás, na vida cristã nada é pela metade. É sempre tudo em pleno. E plenitude é uma das palavras-chaves da vida cristã. É uma das palavras-chaves, particularmente na dispensação da graça de Deus. Eu gostava que vocês reparassem, por exemplo, que em Efésios, no capítulo 1, e vou-vos apenas dar um pequeno exemplo, em Efésios, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala acerca da igreja e do que ela é em relação a Cristo, é curioso nós lermos, e eu repito, a palavra plenitude e a ideia, não apenas a palavra, mas a ideia da plenitude, o ser cheio, o ser completo, palavras como completo, cheio, pleno, são palavras que ocorrem muito na linguagem de Paulo, e não apenas na linguagem de Paulo, mas ao longo das Escrituras, mas particularmente na dispensação da graça em que nós estamos a viver, a ideia de plenitude é uma ideia que ocupa uma relevância muito grande. No capítulo 1 de Efésios, nós lemos assim, versículo 22, que o Senhor, lemos no versículo 22, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas
o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a igreja. Versículo 23. A plenitude, notem aqui a palavra plenitude. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Deixai-me dizer desta forma, e digo com toda a reverência, e o Senhor sabe o que eu quero dizer com isso. O Senhor sem a igreja não estaria completo. Porque a igreja é a plenitude dele. A igreja veio completar o Senhor. Poderíamos falar muito ao longo desta linha, mas no plano de Deus na eternidade, ele queria ter uma noiva para o seu filho. Ou queria ter um corpo para a cabeça que ele era, que é a igreja. E a igreja é que lhe dá a plenitude, ou seja, ele fica completo, por outras palavras, com a igreja. Portanto, e este pensamento do ficar completo, que os outros são importantes para alguém ficar completo, começa logo com a própria formação da igreja. O Senhor fica completo com a igreja. Dizemos com toda a reverência, naturalmente. Isto é um pensamento, naturalmente, que é profundo, porque... e temos de ter cuidado quando falamos acerca dele, mas a verdade é que aquilo que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 1 e versículo 23, muito claramente, é que o seu corpo, que é a igreja, ele é a plenitude, ou seja, veio completar, é a plenitude daquele, que é o Senhor, que cumpre tudo em todos. E dizemos isto com muita reverência, e só podemos entender isto como um ato de absoluta graça da parte de Deus para connosco. Porque naturalmente o Senhor em si é completo, mas é altamente profundo, como nós vemos. Isto é para nós vermos de facto a importância que nós temos aos seus olhos pela sua graça. Ora bem, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 2, temos aqui o mesmo pensamento, completai. Ou seja, aqui também o apóstolo não se sentia completo sem os crentes estarem a viver como deviam. E este pensamento é um pensamento que vai ocorrendo nas epístolas que ele escreve. É um pensamento que é muito interessante nós podermos desenvolvê-lo. Eu não vou falar muito acerca disto, mas gostaria de deixar isto muito claro. Só gostava de dizer o seguinte. Portanto, plenitude, ficar completo, ser cheio, estar pleno, é tudo sinónimos. E esta ideia, como eu disse, passa em muitas passagens das Escrituras. Na semana passada, no nosso estudo, nós terminamos com alguns exemplos, até mesmo socorrendo-nos de passagens do Velho Testamento, para podermos perceber qual é a ideia de estarmos cheios e para que é que Deus quer que estejamos cheios. E reparem que, por exemplo, como nós vimos no livro de Êxodo, por exemplo, aqueles homens que foram por Deus cheios para realizar a obra do tabernáculo, foram cheios para fazer. E, portanto, é muito importante nós termos a ideia de porque é que Deus quer encher-nos. Deus não quer encher-nos para ficarmos meramente satisfeitos connosco mesmos, mas para sermos úteis para os outros. E eu queria deixar este pensamento que é muito claro. Outra coisa que eu gostava de dizer, e que ainda não disse, é que, por exemplo, não é por acaso que a Bíblia fala da importância de estarmos cheios. O próprio apóstolo queria estar cheio, queria estar completo. E ele tem o mesmo desejo para todos os crentes, de uma forma geral. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aqui nós vemos como o apóstolo estava interessado em que os crentes se enchessem. E quantas mensagens, quantos livros, quantos escritos têm sido produzidos a propósito da plenitude do Espírito, a propósito do enchimento do Espírito, a propósito de estarmos cheios do Espírito. Bem, poderia ser falado muito ao longo desta linha. Evidentemente, nós estamos a estudar a carta aos Colossenses, descemos com alguma profundidade que nos é possível em algumas coisas, como esta que estamos a analisar, da plenitude, do enchimento, mas naturalmente não vamos agora falar aqui toda a noite sobre o enchimento e sobre a plenitude. Mas eu gostava ainda de dizer outra coisa. Na carta aos Efésios também, no capítulo 3, e só na carta aos Efésios reparai como este pensamento aparece tantas vezes, na carta aos Efésios, no capítulo 3, nós lemos assim,
Efésios, capítulo 3. Na segunda parte do capítulo 3 da carta aos Efésios, nós temos aqui a segunda oração registada de Paulo nesta carta. Nós temos o registro de uma oração que ele fez inicialmente na carta, no capítulo 1, e temos o registro de uma segunda oração que ele fez no capítulo 3. E esse registro da oração está na segunda parte do capítulo 3. E nós vemos aqui o apóstolo orar. É muito importante e nós aprendemos muito com as orações dele, se quisermos também aprender a orar. Mas o apóstolo, quando está a orar no capítulo 3, ele ora por várias coisas, como vocês podem verificar. E, entre outras coisas, diz ele no capítulo 13 e no versículo 16, ele orava para que, segundo as riquezas da sua glória, fosse concedido àqueles crentes, eles serem fortalecidos ou corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. E aqui vocês reparem que ele aqui está a pensar na fortaleza que o seu Espírito dá ao homem interior. Podemos dizer que aqui temos a ação do Espírito Santo por dentro. E já agora deixem-me dizer uma coisa, porque aquilo que eu vou dizer vai tocar nisto. Evidentemente que a obra do Espírito de Deus em nós começa sempre por dentro. E o objetivo é sempre de dentro para fora. Ele na oração começa por pedir ao Senhor que o Espírito Santo tenha uma ação importante dentro deles, faça uma obra dentro deles, e vocês vão ver que a oração dele vai terminar de tal maneira que ele vai estar preocupado com o que se passa fora deles. No versículo 17, ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Não seja um mero hóspede, mas para que ele habite, para que o nosso templo, que é o nosso corpo, não seja apenas um lugar de passagem dele, ele não seja apenas um mero convidado, mas seja um habitante, senhor daquele lugar onde ele está. Não vamos falar acerca disto. No versículo 18, ele diz que orava para eles poderem compreender, e notem perfeitamente, hão de reparar que a vida cristã nunca é para ficar pelo meio. Para compreender é o máximo. Não é eu estou a compreender um bocadinho. Eu tenho assim uma ideia acerca da coisa. O apóstolo quer sempre o máximo. Se é para ser cheio, é o máximo. Se é para compreender, é tudo. E de forma perfeita. É fantástico isto. Deixa-me dizer que fico triste quando vejo tantos crentes na cristandade ficarem satisfeitos com tão pouco, quando Deus quer que nós tenhamos a plenitude em todos os domínios, em todas as coisas. E diz ele que ele queria que eles tivessem uma compreensão perfeita, como nós temos aqui no versículo 18. Não vamos aqui entrar em pormenores. E no versículo 19, e temos aqui vários aspectos da oração. Já viram o que é que ele ora? Quando vocês oram, que tipo de oração vocês fazem? Onde reparar com o que o apóstolo está preocupado quando ora? Nós temos várias orações dele registradas na Bíblia. E só aqui nesta carta temos duas. Vocês vão de reparar que ele aqui nunca pediu por comida, nunca pediu por saúde, nunca pediu por nada destas coisas, que ocupa a maior parte das orações dos crentes hoje em dia. Só pensam nas coisas materiais e físicas. Deixa-me salvaguardar aqui, que é para ninguém me interpretar mal. Está errado nós orarmos pela saúde? Ou está errado nós orarmos pela comida? Ou pelo emprego? Ou outra coisa qualquer? Não está errado. A própria Bíblia diz, e é mesmo o apóstolo na carta aos Filipenses, e nós devemos lá chegar, que ainda não chegamos, ele vai dizer: não estejam ansiosos por nada. Se o vosso estado de saúde vos conduz à ansiedade, ou se o vosso desemprego vos conduz à ansiedade, ou se não terdes recursos suficientes para vos alimentardes, ou para vos vestirdes, ou por quer que seja, se isso vos torna ansiosos, o que quer que seja que vos torne ansiosos, não fiquem ansiosos, diz ele, mas orem. Portanto, a Bíblia diz-nos, e ele próprio diz-nos, e dá-nos luz verde para que nós oremos por tudo aquilo que possa causar ansiedade. E muitas vezes, na maior parte dos casos, o que produz ansiedade são coisas materiais. Não só. Há outras coisas que também produzem ansiedade, mas a parte material e física traz muita ansiedade a muita gente. E, portanto, nós devemos orar por isso. Mas o que é curioso
Portanto, por isso é que eu disse, não interpretem mal, não vai alguém pensar assim, olha, agora aquele está a ensinar a dizer que não se pode orar pela parte física ou pela parte mental. Não, não foi isso que eu disse. E salvaguardei. O que eu quero dizer é o que é que ele ora. E aquilo que estava no coração dele, nos olhos dele, na boca dele, nas orações dele. São estas verdades fantásticas. Resumindo, só aqui nesta oração. Fortalecimento dos crentes. Pelo Espírito, pela ação do Espírito no seu interior. Para que Cristo dominasse toda a sua vida e fosse um verdadeiro habitante na vida daqueles crentes. Poderem ter uma compreensão perfeita das coisas. E ele até cita que coisas, que eu não vou citar. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Já viram porque é que ele ora? Nós precisamos de aprender a orar com ele. E nas nossas orações devemos orar para que o Senhor ajude cada crente a atingir a plenitude. Para que compreendam. Por exemplo, nós nas nossas orações devíamos orar pelos crentes para que eles tivessem uma compreensão perfeita. Fazemos isso? Quantas vezes fizemos isso? Somos deficitários tantas vezes até nas nossas próprias orações. Porquê? Porque conhecemos mal como orar. E para aprendermos a orar, é importante olharmos para as orações que ficaram aqui registadas. Para nós aprendermos. Há uma coisa curiosa, que eu não vou desenvolver esse pensamento, mas não é por acaso que as orações mais registadas que estão nas Escrituras são as do apóstolo Paulo. Porquê? Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. E os gentios não sabiam o que era orar. Ao contrário dos judeus, que sabiam o que era orar. E por isso não há essa grande preocupação para que fiquem registadas tantas orações em termos percentuais, quantas que ficaram do apóstolo Paulo, porque os gentios que eram levados para os ídolos mudos, eles não sabiam o que era orar. E uma das razões porque as orações dele ficaram registadas nas Escrituras foi para que nós aprendêssemos a orar. Nós que somos gentios, sabermos orar. E particularmente não é apenas saber orar em contraste com os judeus que já saberiam orar. Não, é para nós sabermos orar de acordo com o caráter da dispensação da graça de Deus. Eles sabiam orar, mas eles tinham um tipo de orações que nós hoje como crentes não fazemos. Se vocês repararem, os que têm o caráter, um caráter diferente de crente, como os crentes cuja esperança é terrena, eles oram contra os seus inimigos físicos e pedem vingança em relação a eles. Quando muitas vezes nós falamos na questão do livro dos Salmos, que é um bom livro para nós lermos e é inspirador, é verdade, mas temos de ter cuidado. Não vamos orar como David orou muitas vezes para Deus castigar os inimigos. Nós nunca devemos orar contra ninguém. Isso não tem a ver com o caráter da dispensação da graça de Deus. Agora, mas se vocês repararem, até mesmo chegando ao céu, no livro do Apocalipse, vocês veem até quando, ó Santo Dominador, não vingas e julgas. Livro do Apocalipse. E vemos ali crentes no céu a orarem. E o incenso que estava a subir eram as orações dos santos que pediam vingança. Isso não está de acordo com o caráter desta dispensação. Nós precisamos saber a diferença. Por isso é que muitos às vezes ainda hoje ficam um bocado baralhados e não sabem o que vão fazer. Em relação a situações dramáticas que existem, o que é que devem fazer? Devem orar pelo inimigo ou devem orar contra o inimigo? Deixai-me já agora, isto não estava nos meus planos, mas já que eu toquei neste assunto, deixai-me dizer, porque isto é muito importante e espero que seja instrutivo. Deixai-me dizer uma coisa importante. Nós precisamos de beber muito do Espírito da Graça que está revelado nas epístolas de Paulo. Quer através das orações que ficaram registadas, quer através dos escritos que ele escreve e ensina, como nós estamos a ver. E ele quer plenitude. E eu vou-vos dar um exemplo que ainda hoje, quando pensava na passagem, estava aqui a estudar a passagem, porque a passagem, na nossa passagem, no capítulo 2,
e no versículo 2, ele a seguir ao completai o meu gozo, ele fala, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, etc. E nós já diremos alguma coisa sobre isso, não sei se ainda hoje vamos dizer ou não, mas de qualquer das maneiras eu gostava de dizer o seguinte. Onde reparar que normalmente houve-se expressões que estão erradas. É como aquela, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Um cristão não pode dizer ninguém tem nada a ver com a minha vida. Porque se ele é crente e é membro do corpo de Cristo, toda a gente tem a ver com a vida dele. Em primeiro lugar, o Senhor tem a ver com a vida dele. E os outros crentes também têm a ver com a vida dele. Vocês têm a ver com a minha vida. É uma coisa que nós não podemos fugir. E só fala assim quem é ignorante. Ou falar erradamente. Há uma outra coisa que eu agora gostava de aproveitar para dizer e que normalmente as pessoas erram rotundamente. Sabem qual é? É dizerem assim. Eu perdoo, mas não esqueço. O que é isso? Onde é que elas foram buscar isso? Isso está na Bíblia. Eu perdoo, mas não esqueço. Onde é que isso está escrito na Bíblia? Eu gostava que alguém me mostrasse. Então vou-vos dizer uma coisa que eu espero que vocês nunca mais se esqueçam. Eu esquecer não é eu perdoar. Ou melhor, como é que é de explicar isto para vocês percebem? Esquecer significa amnésia. Percebem? Portanto, ninguém pense que vai esquecer de nada, que ninguém esquece nada. Porque se a pessoa se esquecer, ela ficou amnésica. E Deus não advoga a amnésia, nem defende a amnésia, nem quer que sejamos amnésicos. Portanto, sejamos claros, quando há problemas entre crentes, os crentes devem perdoar e não devem esquecer. Sabem onde é que está a virtude da questão? Está em lembrar e não ter mágoa, nem ter dor. Se a pessoa se lembra e já não tem mágoa, nem tem dor, a pessoa foi curada. A pessoa está sarada. O que é isso de esquecer? Não há esquecimento. Não há é mágoa. Não há é dor. Eu dou graças a Deus pelo caso de José no Egito, e nós temos estudado a vida de José, como é que ele perdoou os irmãos. Ele não esqueceu. Mas ele não tinha dor. Tinha sido curado, tinha sido sarado. E nós precisamos de experimentar o perdão assim, como a Bíblia ensina. Nós precisamos de conhecer a Bíblia, beber do Espírito da Bíblia, dos ensinos da Bíblia e proceder em conformidade. Bem, ele vai orar por ali fora, ora por aquelas coisas que eu já acabei de citar, do capítulo 3. Quando ele chega ao versículo 19, ele diz que ele quer, uma das coisas que ele orava, era para que os crentes conhecessem o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para quê? Para que é que eles deviam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento? Para que eles fossem cheios. Já agora deixai-me dizer uma coisa importante. O amor de Cristo é tão importante para tanta coisa. Nós precisamos de conhecer o amor de Cristo para tanta coisa. O apóstolo Paulo dizia assim, o amor de Cristo é como um constrange. O motor da vida cristã dele, o que o fazia fazer o que ele fez, o que o fazia realizar o que ele realizou, era o amor de Cristo que estava por trás. Portanto, o amor de Cristo, a compreensão do amor de Cristo é a razão das maiores realizações que se podem ser feitas no serviço do Senhor. Mas não só. A compreensão e o conhecimento do amor de Cristo é importante para sermos cheios. É isto que nos conduz ao enchimento. De quê? E então ele diz, de toda a plenitude de Deus. Muita gente lê isto, mas pouca gente entende isto. O que é ser cheio de toda a plenitude de Deus? Nós até podemos dizer assim, isto aqui, em termos, se nós fôssemos analisar a frase como ela está aqui, dizemos que era um pleonasmo, em termos gramaticais, da língua portuguesa. Nós teremos aqui um pleonasmo, que é dizer a mesma coisa duas vezes. Como que enfatizar a coisa duas vezes? Mas isto não é um pleonasmo. Pode parecer um pleonasmo, mas não é um pleonasmo. A passagem aqui diz sermos cheios de Deus. Mas ele não diz para sermos cheios de Deus. Se nós estivermos cheios de Deus, já é uma grande coisa.
Mas ele diz cheios da plenitude de Deus. Mas plenitude não é ser cheio? É. É aí que eu digo que parece um pleonasmo. Mas o que é ser cheio da plenitude de Deus? Eu, muitas vezes, para explicar isto, já ao longo da minha experiência, tenho tentado ajudar alguns a perceber isto, dizendo o seguinte: se vocês pegarem num copo vazio e chegarem ao mar, ali à costa da Caparica, por exemplo, e chegarem com o copo lá ao mar e encherem o copo com água e o trazerem para fora e mostrarem a toda a gente, vocês podem dizer assim: o copo está cheio de água. Certo? Se ele tiver água lá dentro, e se ele estiver cheio, vocês podem dizer que o copo está cheio de água. Mas apesar do copo estar cheio de água, vocês controlam o copo. Vocês têm o copo na mão, vocês podem levar o copo, podem baixar o copo, podem transportar o copo, podem fazer o que quiserem do copo. Certo? Mas se vocês pegarem no mesmo copo e o lançarem para dentro da água do mar, o que é que acontece? O copo fica cheio de água. Não há nenhum copo que vocês lancem para o mar que ele não fique cheio de água, certo? Fica cheio de água do mar. Mas ao estar com água do mar dentro do copo e fora do copo, porque aí a água do mar não apenas fica dentro, mas fica fora, passa a ser a água do mar a controlar o copo. E ele é arrastado e levado para trás e para a frente e para os lados, fica o sabor da força da água do mar. Então nós podemos dizer assim: aquele copo, o primeiro, está cheio da água do mar. Mas o segundo copo está cheio da plenitude do oceano. E ser cheio da plenitude de Deus é isto. É não apenas ter a ação do Espírito Santo dentro, como ele orou no princípio, mas ele vai orando, 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 e chega ao fim e diz: até que ele quer que Deus não apenas tenha uma ação interior dentro da pessoa, mas tenha uma ação total em toda a pessoa, por dentro e por fora, de tal maneira que a pessoa é comandada por Deus completamente. É isto que é ser cheio da plenitude de Deus. Bem, continuando. Gostava de, dentro deste pensamento, de vocês pensarem acerca de ser cheio, de ter a plenitude, como diz aqui o apóstolo, completar. Esta ideia da completação, ou do completamento. Eu gostava que vocês pensassem no seguinte. Em João, no capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo um dia disse isto. E eu convido-vos a abrir a Bíblia em João, capítulo 15. Disse ele assim: isto para falar um pouco sobre ter gozo completo, ter alegria completa. Que o Senhor nos ajude na sua graça a termos um gozo completo, uma alegria completa. E não se esqueçam, vocês, nós, eu também, nós temos uma grande responsabilidade no que diz respeito ao gozo, à alegria dos outros crentes. O apóstolo disse que eles tinham uma grande responsabilidade para que o gozo dele fosse completo. Mas ter gozo completo há outros fatores. Há vários fatores que têm a ver com o gozo. Esta maneira do apóstolo Paulo se dirigir aos filipenses, dizendo que completai o meu gozo, como que dizendo: é para ver de lá como é que andais, e andai bem, que é para não afetar a minha alegria. Dita de outra maneira pelo apóstolo João, quando ele escreve as suas epístolas, ele disse: eu não tenho maior alegria, disse ele, do que ver os meus filhos andarem na verdade. Portanto, é importante de facto nós vermos que os outros e a forma como eles se comportam afeta-nos. João diz que tinha uma grande alegria por ver os crentes andarem na verdade. Paulo estava a dizer, por outras palavras, a mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo agora, que é para vocês verem que não é apenas o comportamento dos crentes, que é um componente importante da alegria, no capítulo 15, ele diz assim, no versículo 11: tenho-vos dito isto,
para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Cá temos a alegria completa. Cá temos gozo pleno, completo. Bem, para já uma coisa muito importante. É muito importante que o gozo dele permaneça em nós. Para que o nosso gozo seja completo, nós temos que ter o gozo dele a permanecer em nós. Há coisas que dão alegria. Nós já falamos acerca disso. Já fizemos referência acerca disso na semana passada. Nós não podemos negar que há coisas que nos alegram. Só que não nos levam longe. Se a alegria do Senhor permanecer em nós, nós estamos habilitados a termos gozo completo. Mas há aqui um pormenor muito importante. Sabem como é que ele começa? Ele diz assim no versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós. E o vosso gozo seja completo. Duas coisas. Há duas coisas para que o nosso gozo, para que o gozo dele permaneça em nós. E para que o nosso gozo seja completo, é preciso o seguinte. Tenho-vos dito isto. A importância da palavra de Deus. Tenho-vos dito. Tenho-vos dito. É o que ele diz. Ele hoje diz-nos pelas Escrituras. As Escrituras têm um papel importante para o nosso gozo, para a nossa alegria. São muitas as passagens da Bíblia que nos mostram, mesmo no livro dos Salmos, como o salmista se alegrava quando meditava na lei do Senhor. Quando meditava nos estatutos do Senhor, quando meditava na palavra de Deus. Nós temos que ter uma relação muito forte com as Escrituras. Quando um crente se converte, ele deve passar a ter uma relação com a Bíblia que deve cada vez ser mais profunda à medida que ele avança na vida cristã. E é inconcebível que um crente, por exemplo, passe um dia sem ler a Bíblia. Mas não é apenas ler a Bíblia só para dizer eu li a Bíblia. É requerido mais do que isso. A relação dele com as Escrituras deve ser uma relação profunda. Ele deve amar a palavra de Deus. Ele deve saturar-se com a palavra de Deus. Ele deve encher a mente com a palavra de Deus. Quanto eu podia dizer acerca disto e a importância que isto tem. Mas o que eu quero vos dizer é o seguinte. O Senhor disse para que o gozo dele permaneça em mim e para que o meu gozo seja completo. É importante aquilo que ele diz. Portanto, aquilo que ele diz é Bíblia, é palavra. E eu queria sublinhar isso. 1 de João 1,4. Se no Evangelho de João escreveu isto e registrou isto tão importante, sabem que João tinha um amor pela palavra de Deus singular. Talvez não seja por acaso que ele tenha sido ele a registrar o que registrou. É ele que, por exemplo, fala de Jesus como uma palavra. No princípio era o verbo, ou a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, a palavra. Não é por acaso que ele diz, nós tocamos na palavra de vida. Primeira carta de João, capítulo 1. Nós tocamos na palavra da vida. E agora, nesta passagem que eu estou a citar, no capítulo 1 e no versículo 4, ele diz assim, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Isto é, para que o vosso gozo seja completo. O que é, para que o meu gozo se cumpra, o que é necessário, João? Que eu escreva o que eu estou a escrever. O que é que ele estava a escrever? A palavra de Deus. Versículo 4. Estas coisas vos escrevemos. Aquilo que estava a ser escrito era muito importante para o gozo dele. Irmãos, deixai-me dizer uma coisa. Eu não tenho dúvidas de que quando eu vir o meu Senhor, e vocês também, nós não vamos ter maior alegria do que isso. Quando chegar o dia em que eu vou poder contemplar o meu Salvador e o meu Senhor, como dizia Jó, estes olhos e não outros. Quando os meus olhos o contemplarem, quando os meus olhos o virem, eu vou-vos dizer uma coisa, não vai haver nada que me traga maior alegria. Ninguém tem dúvidas acerca disso, pois não? Então, o que é que nos dá alegria? Não é o verbo, não é a palavra. Irmãos, ele hoje está aqui na Bíblia. Temos a palavra de Deus. Eu quero dizer que não há nada
que vos possa dar maior alegria do que a palavra. Eu quero dizer que os momentos mais alegres que eu tenho tido, de maior gozo, é com a palavra. Nós, quando virmos o Senhor, nós vamos ficar deslumbrados. E vamos ficar deslumbrados por aquilo que, obviamente, vocês já estão a ver, que eu não preciso de explicar, porque o Senhor é o único, certo? O Senhor é o único. Nós vamos ver o que nunca vimos. Nem imaginamos. Sabem que é a sensação que eu tenho em relação à Bíblia? Eu vejo nela o que eu nunca vi, o que eu nunca imaginei. É a palavra de Deus. O que é verdade acerca da palavra viva é verdade acerca da palavra escrita. E eu, portanto, gostava de deixar isto salientado. Em João, no capítulo 16, em Epístola de João, no capítulo 16, no versículo 24, isto a propósito do gozo completo. Portanto, vocês reparem no seguinte: para nós termos alegria completa, não se esqueçam dos outros. Se nós pensarmos nos outros, e se os outros pensarem em mim, se nós pensarmos uns nos outros, nós estamos a contribuir para que a nossa alegria seja completa. Não se esqueçam da palavra de Deus. Não se esqueçam da relação que devem ter com as Escrituras. No capítulo 16, nós lemos assim no versículo 24. Diz assim João, quando ele registra aqui estas palavras. São palavras do Senhor. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Pedi, diz ele, e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. O que é que produz gozo completo? A oração. É curioso que aquilo que mais alegria dá às pessoas é aquilo de que as pessoas mais fogem. Nem querem nada com a Bíblia, nem querem nada com a oração. As coisas que verdadeiramente trazem gozo à alma humana. E depois o ser humano torna-se caricato. Sabem porquê? Paga a uns comediantes para os fazerem rir. Que gozo não tem a ver com rir, hein? Mas tem a ver também. É curioso, a tragédia da alma humana evita aquilo que de facto lhe pode dar maior prazer. E deixa-me usar a linguagem bíblica, vende a sua primogenitura por um manjar de lentilhas. No fundo é isso que as pessoas fazem, que sempre tenderam a fazer, como Jacó no passado. Bem, 17, João 17, versículo 13. Outra passagem também importante. Versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. E digo para que tenham a alegria completa. Cá está outra vez aquilo que ele diz. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, e o versículo 4. Há aqui uma coisa curiosa. Paulo diz a Timóteo isto: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Lágrimas? Fazer encher de gozo? A vida cristã é assim, irmãos. Às vezes as lágrimas fazem-nos encher de gozo. Eu não estive cá no domingo, como vocês sabem, passado. E portanto não tive o privilégio de poder estar aqui ao vivo a ouvir o Carlos. E aquilo que o Senhor pôs no coração do Carlos, do nosso irmão Carlos Simões. Mas eu ouvi. Graças a Deus ficou registado. Se não ficasse registado, eu não podia ouvir. E as lágrimas dele
Eu não estava cá para ver, mas senti as lágrimas dele gravadas. Trouxeram-me gozo, Carlos. As lágrimas do Carlos trouxeram-me gozo. Eu não sei a que lágrimas é que Paulo se refere a Timóteo. Também não vamos agora aqui, não estamos a estudar a carta a Timóteo. Mas, irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Na vida cristã, o que pode trazer gozo à alma, a alma pode encontrar gozo aonde os outros só veem tragédia. Percebem o que eu quero dizer? A alma, o Senhor pode fazer tantas maravilhas na nossa alma, que Ele pode fazer com que a nossa alma encontre gozo, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades, apesar do sofrimento, apesar da morte, apesar das lágrimas. Isto que eu vos estou a dizer é verdade. Deixai-me dizer que as almas que mais gozo tiveram, sinto isso na Bíblia e na minha experiência, são as almas mais sofridas. Ouviram bem o que eu disse? As almas que mais gozo experimentaram e em maior profundidade e em maior plenitude foram as mais sofridas. Qual é o gozo que nos é recomendado como sendo o gozo padrão para nós gozarmos e experimentarmos? Não é o gozo do Senhor? O meu gozo permanece em vós. É o gozo da alma mais sofrida, irmãos. Ninguém sofreu mais do que Ele. Deixai-me dizer que o sofrimento dele não foi só na cruz. Ele sofreu ao longo da vida toda. Ele tomou forma humana. Ele sentia frio como os outros sentiam frio. Ele sentiu sede como os outros sentiam sede. Ele sentiu as agruras da pobreza porque ele nasceu numa família pobre. Ele era pequenino e já tinha que não ter casa nem para o receberem para nascer. E pequenino como era e bebé, até a terra idade, teve que andar a fugir de terra em terra. Como um foragido. Sujeito às intempéries, aos perigos. Tendo sido rico por amor de nós se fez pobre. Só isto fala do sofrimento ao entrar neste mundo. Ele sofreu muito. Quando ele disse, as aves do céu têm os seus ninhos, e as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem que sou eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vocês pensam que isto são palavras meramente poéticas? E todos eles podiam olhar para ele e ver um gozo que transbordava daquela alma. Irmãos, não penseis ter as circunstâncias que considerais as circunstâncias certas para vocês se alegrarem. Não espereis por isso. Vocês podem ser uma plenitude de gozo nas circunstâncias mais adversas. Eu gosto desta das lágrimas de Timóteo. Segunda carta de João, no versículo 12. O João fala muito acerca disto, sabem? Na segunda epístola de João, e como eu disse, ele de facto, ele e a palavra de Deus têm uma relação profunda. Na segunda epístola de João, no versículo 12, nós lemos assim: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. A comunhão. A comunhão dos crentes. É tão bom que os irmãos vivam em comunhão. Dá gozo à alma. Que o Senhor nos ajude. Diz aqui a passagem.
Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas esperei ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Este fim de semana, eu tinha recebido, na altura do Natal, uma mensagem de alguém que queria muito falar comigo. E eu disse isso a alguém. Oportunamente falaremos. E este fim de semana, que foi quando a situação oportuna, tendo passado semanas desde o Natal, eu pude falar com esse alguém. Não quis falar pelo telefone. Não quis falar por mensagem. Não quis falar por e-mail. Como diz aqui a passagem, tendo muito que escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta. Mas esperei para ir ter com a pessoa e falar face a face. E posso-vos dizer que o nosso gozo também foi cumprido. Que o Senhor nos abençoe. Hoje vamos ficar por aqui.